Olá, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda está começando. Para você que gosta da boa informação, fiquem conosco. Hoje eu vou falar sobre casos de violência que ainda tomam conta do município de Linhares, infelizmente. Estava fazendo uma conta rápida com a minha produção, aliás, deixa eu falar com eles. Produção, tudo bem? A conta é a seguinte, em 10 dias foram pelo menos 7 homicídios em Linhares, aliás, tentativas de homicídios, ok? Coloca no ar aí mais uma ocorrência registrada e um flagrante de um morador que disse o seguinte, Residencial Rio Doce, tem que ter atenção das autoridades competentes. Se eu tiver esse flagrante, coloca no ar aí. Neste vídeo que nós estamos mostrando, um rapaz que veio de Aracruz, estava fazendo o que ainda ninguém sabe, porque a investigação está meio que silenciada aqui no município de Linhares, mas ele estava no Residencial Rio Doce. Isso aí é vídeo de morador. O morador flagrou o momento em que este rapaz, repito, que é de Aracruz e estava aqui no município, mais precisamente na chamada Casinhas do Bairro Aviso, nas chamadas Casinhas do Bairro Aviso, foi alvejado por tiros. A perícia constatou, produção, que foram pelo menos 7 disparos de arma de fogo nesse rapaz que estava agonizando. Ele está vivo aí. E aí os moradores pedindo calma, não levanta não, calma aí, fica aí, o corpo de bombeiros está chegando. Só que aconteceu o quê? Alguém da própria comunidade, se compadecendo dele, não aguentou ver todo esse sofrimento não. E aí pegaram esse rapaz e levaram para o hospital HGL, onde ele ainda continua. Então vamos fazer uma conta aqui. No ano passado, nós registramos, eu estou falando de nós porque as autoridades em segurança respondem pelo município de Linhares. Então, foram registrados no município de Linhares cerca de 22 homicídios registrados. Não, aliás, neste ano foram 29 homicídios registrados. No ano passado, nós tivemos 3 a mais. Então, nós temos uma redução, sim, aqui na cidade. Agora, se nós tivéssemos aqui que fazer a conta das tentativas de homicídio, que foram tentativas, mas poderiam ser homicídios. O que eu estou querendo dizer com isso? Quero dizer que a cidade continua violenta. A ideia daquele que tentou contra a vida era executar, era matar. Então é por isso que eu estou pegando num geral e dizendo que a violência em Linhares explodiu nos últimos dias. Eu não estou comparando números do ano passado com esse ano, números do ano, do período anual, que até agora nós estamos. Não, eu estou falando dos últimos dias. E aí é que está um grande detalhe. Poucas respostas nós estamos tendo de fato. Numa ida minha à delegacia de homicídios, a informação que eu tive de uma fonte dava conta de que o número de elucidações continua alto. Mas nós não tivemos muitas notícias falando a respeito dos casos em si. Aquela resposta que a gente sempre dá para a sociedade. E vou dizer para vocês aí, hein, autoridades em segurança, faz falta. A cidade de Linhares está acostumada em ter respostas. Quem matou, quem tentou matar, como, por que tentou matar. Tudo isso, a sociedade está acostumada. São anos e anos e anos e nós acostumados com isso. De repente, nós não temos mais. Então, eu acho que alguma coisa precisa ser repensada para que a sociedade continue informada do que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu. As principais motivações são extremamente importantes, até para que a própria sociedade ajude no combate. Porque nós podemos, por exemplo, resgatar pessoas que andam matando por aí. Por que não? Eu, por exemplo, penso assim. Então é isso. Até agora o que nós temos são informações da comunidade, apenas da comunidade, dando conta que o rapaz que apareceu no vídeo aí, vítima de tentativa de homicídio, ontem no residencial Casinhas do Bairro Aviso, Residencial Rio Doce, era de Aracruz e estava no residencial há alguns dias. Tomara que a polícia encontre quem fez e dê resposta para aquela comunidade. Eu tenho uma torcida particular pela comunidade do Residencial Rio Doce. É uma comunidade que sofre muito, tem muitos anseios lá. Entregaram as casas, ok. Agora tem muitos anseios lá que precisam chegar, precisam ser resolvidos nessa sociedade. Tá bom, gente? Fica o registro. Daqui a pouco eu falo sobre Rio Doce. Coloque imagem do Rio Doce para mim, gente. Coloque imagem do Rio Doce para mim. Por que nós vamos falar de Rio Doce aqui?
A Anvisa, olha a lama. Quando eu olho essa lama, eu lembro quando tudo aconteceu, 2015, não é? Essa tragédia toda que se abateu sobre o Rio Doce, muitos rejeitos de minério, minérios pesados, eu estou falando de mercúrio, eu estou falando de muitos minérios pesados, chumbo também, e aí desceu o Rio Doce abaixo. O que aconteceu? Pesca proibida, porque os rejeitos vieram e trouxeram muitos minérios pesados, e aí inviabiliza qualquer pesca, claro. Mas sabe que a Anvisa está liberando a meia boca, a pesca, a comercialização do peixe desse Rio Doce? Aí é onde o Rio Doce vai desembocar lá em Regência, para quem não sabe, para quem está fora da cidade de Linhares. Eu sinceramente, eu não entendi muita coisa. Pode voltar aqui para mim. Eu tenho uma matéria que vai falar a respeito disso, e eu vou dar as normas da Anvisa para aqueles que vão pescar e vão tentar comercializar. E nós vamos conversar hoje aqui no programa sobre isso. Tem coragem, amigo? O cara chega na sua casa, ó, tem um pescado aqui, é do Rio Doce. Tem um pouquinho de chumbo, tem um pouquinho de mercúrio. Vai comprar assim mesmo? E aí, produção, vocês têm coragem? Tem coragem de comprar? Nós vamos falar sobre isso. É assim que começamos, queridos. No rádio ou na TV, a notícia, ó, chega até você. Vamos direto falar do pescado, que isso envolve diretamente a vida do linharense que gosta de comer o pescado, o peixe, não é? Nós gostamos, tradicionalmente sempre tivemos, mas depois da lama do Rio Doce, que trouxe rejeitos de minério, aí não, né? Pelo amor de Deus, aí não. Nós estamos falando de rejeitos de minérios que podem provocar, entre outros males, o câncer. Mas a Anvisa entrou em cena. E ela disse, através de pesquisas que foram feitas por universidades, daqui a pouco eu vou citar todas elas, ela disse que é possível pescar e comercializar, só que existe uma quantidade semanal para consumir o peixe pescado do Rio Doce, que eu vou repetir, hein? Hoje ainda tem chumbo, tem mercúrio, tem minérios pesados. Vamos colocar a matéria e depois eu faço um comentário sobre isso. Vamos lá, põe no ar. O rompimento da barragem da Samarco e Mariana em 2015 afetou diretamente a vida de centenas de milhares de pessoas no Espírito Santo e em Minas Gerais. A pesca, fonte de renda de várias famílias, foi suspensa. Desde o desastre, muitas dúvidas surgiram sobre a qualidade do pescado do Rio Doce. Agora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou um relatório afirmando que o consumo de peixes do rio não oferece riscos à saúde humana. O anúncio, no entanto, surpreendeu os pescadores da região. Está sendo uma surpresa a Anvisa falar para a Fundação Renove e a Fundação Renove divulgar isso aí. Começou a divulgar que está próprio para consumo. Sendo que o Rio Doce, até 3 semanas atrás, a própria Anvisa, né, divulgou nota junto com a Renova, em algumas reuniões por lá de povoação, que o peixe não estava próprio para consumo. Então está sendo uma surpresa para todos os pescadores nesse momento. O receio dos pescadores agora é que, após todo o alarde em torno da suposta contaminação do rio, a venda do pescado tenha sido comprometida. Muita gente está um pouco, não está muito acreditando nisso, porque se a água está contaminada e o peixe vive na água, como é que esse peixe pode estar próprio para o consumo, né? Quer dizer, é uma novidade para nós, né? Pelo fato de o pessoal não vão acreditar nessa história, a desconfiança vai ser muito grande. E nós vamos levar, eu acredito, em torno de uns 2 anos para o pessoal acreditar que o peixe está próprio para consumo. A nota técnica da Anvisa informa ainda que o consumo de peixes do Rio Doce seja limitado a 200 gramas diários para adultos e jovens acima de 10 anos de idade. Já para quem tem menos de 10 anos de idade e as gestantes, a orientação é de que se consuma no máximo 50 gramas de pescado por dia ou 350 gramas semanais. Como é que você vai saber que você consumir 200 gramas? Tem que todo dia pesar o tanto de peixe que você vai consumir. É uma coisa meio, uma proposta meio indecorosa, né? Vou fazer coro com o presidente da colônia, que está meio, opa, peraí, o que aconteceu? Coloque mais do Rio Doce que eu vou fechar esse assunto. Eu vou repetir então, gente, eu tenho essa nota aqui que veio da agência que é de vigilância, Agência Nacional de Vigilância,
que deu parecer favorável ao consumo de peixes e crustáceos que vem da bacia do Rio Doce, eu estou mostrando aí, e da região costeira, desde que respeitados os limites diários de até, anote, por favor, 200 gramas de peixe para adultos e jovens acima de 10 anos, cerca de 1,4 kg por semana, e até 50 gramas para crianças de até 10 anos e gestantes, ou 350 gramas semanais. Mais que isso, você já corre risco de ter câncer, de acordo com a Anvisa. Bem, aí segue. Esses foram os parâmetros considerados seguros, por representarem risco mínimo. Ou seja, a Anvisa não está dizendo que não tem risco, mas ela está dizendo que é mínimo. Não, pode comer, é mínimo. Aí você vai ver, ela admite, inclusive, eu fiz questão de grifar aqui, existe uma nota técnica que ela admite que foram encontrados nas análises feitas dessa água, mercúrio e chumbo e cádmio em peixes de água salgada, ou seja, tem minérios, a presença dos minérios, ela mesma constatou, mas ela está dizendo que em consumos mínimos, aí não. Agora, sabe o que causa uma estranheza? Anota aí. Se estão liberando o consumo, liberam a pesca, não é? Liberam a pesca, ok. E a fundação, aqueles que estão pagando aos pescadores por esse dano à natureza, vão continuar pagando? Mesmo com a pesca liberada? Desse jeito? Então ficam algumas perguntas no ar, viu, produção? E eu não sou maldoso. Eu só estou querendo entender. Como eu acredito que a maioria dos linharenses querem entender. Imagine alguém chegar na sua casa, no portão da sua casa, e diz assim, ó, tem uns peixinhos aqui, coisa pouca, hein? Só tem um mercúriozinho, um chumbo, coisa pouquinha, cádmio, só tem esses minérios aí, entre outros. Vai comprar, querido? Vai comprar? A própria Anvisa está dizendo que existe, mas o risco é mínimo se consumidos dentro dos parâmetros que ela já estabeleceu. Pois é, está entregue. Pode voltar aqui para mim. Linharenses, está entregue para vocês, agora a decisão é de vocês. Mas eu vou repetir que eu faço coro com o presidente da colônia de pescadores, porque ficou aquela coisa no ar, né? Alguns dias atrás não deram essa liberação. E agora deram? O que aconteceu? Daqui a pouco de volta, queridos. Tem outras informações. O programa Ronda da Cidade volta já. Vou falar sobre um projeto importante para quem mora em Colatina e nos acompanha. Trata-se do funcionamento em 24 horas de farmácias. Tivemos aqui na cidade de Linhares uma polêmica dessa durante um bom tempo. Isso beneficia a comunidade, mas diz para o dono da farmácia que ele vai ter que gastar um pouquinho mais, não é? Tem gente não concordando com isso. Mas você de Colatina não vai ficar desguarnecido dessas informações, não. Já já eu vou abordar. E o caso Arielle, aquela jovem que foi morta no município de Linhares, e diante de uma celeuma, de um caso que se arrasta durante anos e anos e anos e anos, o homem que é considerado o matador de Arielle finalmente está preso. Daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Deixa eu lembrar que a Marketing Direto lança em Linhares a Bela Rara Cosméticos, perfumaria fina de essências originais, frascos de 15 ml. O negócio é o seguinte, se você gosta de revender coisa boa, então vá para a Bela Rara Cosméticos. São perfumes importados das grandes grifes mundiais, e aí eu vou citar Carolina Herrera, Paco Rabanne, Calvin Klein, entre outras. Adquira seu kit por apenas R$ 150. E 10 perfumes você vai receber. Seja um consultor da Bela Rara. Você vai revender muitas unidades por dia. Apenas 3 por dia, sabe? Você pode ter um lucro de R$ 1.350. Sabia disso? Com uma renda dessa você fica bem, não fica? Então entre em contato agora mesmo com os líderes desse projeto tão importante. Telefone na tela. Vamos falar do caso Arielle? Depois de idas e vindas, depois de recursos apresentados, o matador dessa jovem, crime registrado aqui na cidade de Linhares, se não me falha a memória, em 2012, está atrás das grades. Vamos saber dessa informação. Põe no ar. Marcos Rogério Amorim dos Santos Júnior se apresentou na Delegacia Regional de Linhares na manhã desta terça-feira. Acompanhado pelo advogado, o jovem prestou depoimento e em seguida foi levado para o Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares.
Condenado pela morte da namorada, Arielle Martins Pardinho, em setembro de 2012, em um apartamento no centro de Linhares, o rapaz aguardava em liberdade o recurso contra a sentença de 13 anos de prisão. Há cerca de 20 dias, no entanto, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou o pedido de apelação da defesa e manteve a condenação por assassinato. A perícia confirmou que Arielle e Marcos mantinham relação sexual no apartamento que fica na Avenida João Felipe Calmon, quando, durante o ato sexual, ele teria disparado um tiro de revólver na boca da vítima. Ela morreu na hora. Na apelação, os advogados do rapaz alegavam que o disparo foi acidental, o que não convenceu o desembargador William Silva, que é relator da ação criminal. Em seu argumento, o desembargador disse que a decisão do júri é soberana e merece ser respeitada. Colatina, os farmacêuticos e a necessidade do funcionamento das farmácias 24 horas. Bom para a comunidade de Colatina, que pode ter esse serviço durante 24 horas, dia e noite. Só que significa dizer para o dono da farmácia que ele vai ter que gastar um pouco mais. O projeto foi para a Câmara e me parece que adiaram de novo essa votação, né, produção? Enquanto isso, a comunidade fica nesse meio termo. Poxa vida, por que não? Coloca no ar, põe no ar. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo é de junho de 2017. Há 2 anos, o assunto vem sendo discutido e a votação adiada pela Câmara de Vereadores. E a novela continua. O projeto de lei que regulamenta o funcionamento das farmácias 24 horas seria votado na noite desta segunda-feira. Mas, mais uma vez, a votação foi adiada depois que 3 vereadores pediram vista do projeto. E agora terão mais 30 dias para análise. Foram eles os vereadores Jorge Guimarães, do PSD, Aldréia Mota e Wanderson Ferreira, mais conhecido como Tom, ambos do Solidariedade. Esse projeto visa liberar o funcionamento das farmácias 24 horas. Atualmente, em Colatina, está em vigência o sistema de rodízio de plantão. 2 farmácias atendem no centro da cidade e uma no bairro São Silvano por 24 horas durante uma semana. Somente elas podem funcionar das 8 horas da noite até as 8 horas da manhã do dia seguinte. Uma lei de 2013 regulamenta essa escala. Já o prefeito alega que, da forma atual, prejudica a população. Isso vem prejudicando muito a população, principalmente de baixa renda, a população que não tem carro, que não sabe qual a farmácia que está de plantão. Então, sendo 24 horas, passa a ter mais opções. E virou uma parte, assim, a população tem reclamado que no final de semana os remédios, não sendo 24 horas, sendo por escala, as farmácias estão vendendo mais caro. O atual sistema só atende realmente uma categoria de farmacêuticos que querem se preservar, né, através dos plantões. Infelizmente, o poder público tem que pensar na população. O projeto prevê a manutenção do plantão e, por isso, o rodízio deve se manter mesmo com a possibilidade das farmácias funcionarem 24 horas. De acordo com o presidente da Associação Colatinense de Farmácias, o projeto inviabiliza o funcionamento de rodízio implantado atualmente e traria prejuízo para os estabelecimentos, que podem até fechar as portas. Uma coisa não encaixa com a outra, entendeu? Ou seja, se libera 24 horas, acaba o plantão. E ainda tem uma situação. Ele diz no projeto que pode abrir 24 horas, ele não está obrigando ninguém a abrir 24 horas. Ou seja, as farmácias podem começar a funcionar 24 horas, mas em determinado momento, se começar a dar prejuízo, a tendência é que essas farmácias vão ir fechando gradativamente. E o custo operacional é muito alto. É manter energia, ar ligado, funcionário, farmacêutico, é muita coisa. Entendeu? Não tem viabilidade financeira para isso. Nem, vou te dizer, para 2 farmácias, imagina várias farmácias abrindo 24 horas. Se isso acontecer, a tendência é que muitas das pequenas farmácias, das individuais, vão fechar. Vão fechar e vai beneficiar essas empresas que vêm de fora. Daqui a pouco vamos voltar com o programa Ronda. Vamos lá, nessa câmera aqui. Já já eu vou dar um giro pelo estado, você vai saber de muitas informações do que acontece pelo Espírito Santo. Não saia daí, o Ronda volta já já. De volta com o programa Ronda. Produção me fala que hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, não é? Então tá.
Gente, Dia Mundial do Meio Ambiente, é importante lembrar que Linhares tem riquíssimas belezas naturais. Nós temos o que dá inveja em muitas pessoas. Um rapaz de São Paulo me disse o seguinte: o litoral do Espírito Santo parece mais o Caribe brasileiro. E aí ele chamou de Caribe brasileiro. Inclusive fazendo menção de belezas naturais daqui de Linhares. Muito importante. Só que eu fico com o coração pesado de dizer que muitas pessoas não dão a mínima para o que nós temos aqui. Veja, o olhar de fora valoriza tanto, o olhar de dentro às vezes não valoriza absolutamente nada. Mas nesse dia é bom lembrar que nós precisamos plantar árvores, nós precisamos cuidar dos rios, precisamos cuidar das lagoas. Tem um exemplo muito importante que eu vou trazer, vai servir para nós aqui. Vamos até a Grande Vitória. Na Grande Vitória, eu estou sendo assistido pelo canal 16.1. Muito obrigado pela audiência de vocês aí. Aracruz também. Lá em Vitória, um homem, ele planta árvores há algum tempo. Ele planta em locais públicos. Ele plantou, vai lá irrigar, tudo isso pelo meio ambiente. Um grande exemplo para todos nós aqui. Vamos saber dessa história? Põe no ar. Quem passa pelas avenidas de Vitória às vezes nem para olhar para os canteiros. Seja na Adalberto Simão Nader, na Fernando Ferrari, próximo à Ponte da Passagem, ou mesmo na Orla do Mangue, em Maria Ortiz. Em todos esses lugares tem o amor e o carinho do seu Antônio. O motorista aposentado se dedica a plantar e a cuidar de árvores na região continental de Vitória. Uma paixão antiga que ele resolveu desenvolver para o bem da comunidade. Começou desde pequeno, de jovem, já gostava de plantar. Comecei a plantar lá na minha casa, em Alto Caratuíra, que eu sou de Alto Caratuíra. Depois, com o tempo, eu entrei na prefeitura, comecei a trabalhar no motorista. Depois, aposentei, aí tomei gosto pela planta, pelo amor à natureza. Aí eu comecei a plantar e até hoje eu estou nessa vida de plantar planta, árvores pela cidade. Ele prepara as mudas no quintal da própria casa, no bairro Maria Ortiz. Aqui tem amoreira, mangueira, jaqueira, pau-brasil, várias mudas de ipê, e todos os dias ele acorda cedo para fazer esse trabalho. Começa enchendo os galões de água e coloca tudo na bicicleta. É nela que ele também leva as mudas e adubo quando as plantas precisam. E lá vai o seu Antônio para mais um dia de trabalho. Quem vê, adora a ideia. Tem gente que até ajuda. O pessoal tudo elogia meu trabalho. Então, onde que eu vou, o pessoal fica muito satisfeito, elogia muito meu trabalho. Todo mundo me procura, me dá muda, eu dou muda para eles. De vez em quando tem gente que me dá semente, muda. Esse trabalho de plantar e replantar mudas de árvores frutíferas e nativas da Mata Atlântica já dura mais de 10 anos. E o seu Antônio não pretende parar por aí, não. Enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou plantando. Agora não sei até quantos eu vou chegar, né? Mas se Deus quiser, eu vou chegar a umas 300. Na Semana do Meio Ambiente, o seu Antônio se orgulha do trabalho que faz e que ajuda a tornar a cidade ainda mais agradável e bonita de se viver. Melhora a cidade, né? O verde da cidade, melhora para todo mundo, né? Se todo mundo fizesse um pouquinho, a cidade seria bem melhor, né? Mas o principal mesmo é cuidar da árvore com muito amor. Eu agradeço muito a Deus quando eu chego lá nas minhas árvores, que eu vejo aquilo bonito, eu falo, meu Deus, eu não acredito que foi eu que plantei isso. É tão arborizado, tão bonito, produzindo frutos, entendeu? Então, gente, olha, seu Antônio nos serve de grande exemplo. Plantar árvores, cuidar dos rios, lagoas. Tomara que esse dia nos faça refletir muita coisa. O Ronda da Cidade fica hoje por aqui. Que pena, vamos ter que terminar o programa, mas voltaremos amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir. Te espero amanhã. Até lá, tchau, tchau.